Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui eu trago o corte e a costura desse vestido com manga japonesa que eu já modelei no vídeo passado. Se você não viu ainda o vídeo com a modelagem e quiser acompanhar também, é só você procurar aqui no canal o vídeo que eu postei anterior a esse. Tem a manga japonesa, o detalhezinho virado aqui na barra, botões na frente, decotezinho aqui com detalhe também, uma peça simples, confortável, com um resultado maravilhoso. E se você tiver interesse em comprar o molde em PDF dessa peça, a grade completa com os tamanhos do 36 ao 52, tem link de compra disponível aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Agora tá querendo aí acompanhar o corte e a costura da peça? Vem comigo, vamos pro vídeo! E aqui vamos ao corte da peça. Para fazer esse vestido, eu vou usar esse tecido que é uma tricoline. Você pode usar também sarja, linho, viscolinho, viscose, crepe, vários tipos de tecido. Vai dar certo aqui, vai ficar muito bom para você fazer essa peça. Aqui eu tenho 1,20 m, o meu molde é compatível com o tamanho M. E para o corte é simples, eu vou posicionar aqui o meu tecido sobre a mesa, em seguida eu venho com as partes do molde para fazer o corte. E aqui eu já posicionei meu tecido, ele está dobrado, vou vir com os moldes aqui da parte frente. Então aqui eu já venho com os moldes da parte frente, vou posicionar aqui a abertura, sempre deixando assim, ó, bem retinho no tecido. Venho aqui com a parte frente e posiciono do lado. Vou encaixar aqui do lado, sempre colocando assim retinho. Agora, se você preferir, você pode usar aqui a marcação de fio e mede aqui para a borda do tecido, deixa os dois lados aqui com a mesma distância. Aqui, para agilizar o vídeo, eu só vou posicionando retinho no tecido, em seguida eu já venho fazendo o corte rente com a borda do molde. Vou usar aqui os pezinhos para fixar a frente e nessa parte aqui da abertura, como é um molde menor, eu vou usar aqui alguns alfinetes. Já prendi aqui certinho com alfinete e agora é só vir fazendo o corte. Cortado aqui a abertura, essa abertura eu vou precisar cortar novamente, depois eu vou posicionar aqui e cortar mais uma vez, mas eu já vou adiantar aqui, ó, e recortar essa parte frente. Cortado aqui a parte frente, vou posicionar o tecido para cortar as costas. E aqui para a parte costa, eu vou posicionar o centro na dobra desse tecido. Então, posicionei aqui a parte costa e nesse cantinho aqui, ó, eu já vou posicionar novamente a abertura. Porque isso aqui precisa cortar duas vezes no tecido dobrado, né? Já que são dois lados. Então, eu já posiciono aqui certinho. Prendi aqui novamente com os alfinetes e agora é só fazer o corte. Cortado aqui a parte costa, agora eu vou passar para o acabamento do decote, detalhezinho do decote e a barra das mangas. E aqui para o detalhe do decote, eu fiz uma dobra no tecido e vou dobrar novamente, porque assim eu só preciso posicionar e cortar uma vez. Agora, nessa dobra, eu vou posicionar esse centro, que é o centro costa. Vou prender aqui com alguns alfinetes e aí é só fazer o corte. Cortado aqui o decote, agora para finalizar, eu vou cortar a barra da manga.
Aqui para a barra da manga, o tecido continua dobrado, vou posicionar o molde e cortar uma vez. E cortado aqui todas as partes, agora vamos acompanhar a costura. E aqui vamos para a costura do vestido. Eu já colei uma entretela em uma das camadas aqui da abertura, colei uma entretelazinha de malha e também no detalhe do decote. Colei aqui somente em uma das camadas. Já vou continuar aqui a montagem com a costura aqui dessa abertura. Só posicionar aqui as duas partes, posicionar aqui certinho, ó, direito com direito e passar uma costura. Passado aqui a costura, preciso fazer alguns piques aqui, ó, nessa parte mais curva, próximo ao decote. Fiz aqui vários cortezinhos e vou passar agora o pesponto rente. Para o pesponto rente, eu vou virar essa margem de costura aqui para o lado que tá sem a entretela e venho passando o pesponto aqui na borda. Passado aqui o pesponto, vai ficar assim. Pespontozinho fica aqui, ó, pro lado interno. E agora eu vou costurar essa abertura na frente do vestido. E aqui, para costurar a abertura, vou posicionar certinho aqui, ó, no decote. E venho encaixando essa abertura e passando a costura. Passado aqui a costura, ficou assim, ó, a abertura. Tudo encaixado aqui, certinho. Eu já adiantei aqui o outro lado, costurei da mesma forma e vou agora para a costura dos ombros. Aqui para o ombro é só posicionar certinho aqui, ó, frente e costas, direito com direito e passar a costura. Passado aqui a costura do ombro, eu vou lá para o overlock para passar o acabamento. E aqui, continuando, eu já passei o acabamento lá no overlock, passei ferro aqui na barra da manga, só dobrei aqui ao meio e passei ferro e já vou costurar aqui esse acabamento aqui na manga. E aqui, para costurar o acabamento na manga, eu vou posicionar dessa forma, ó, ele está aqui dobrado, então eu vou encaixar aqui costurando no avesso aqui da peça, porque esse acabamento depois ele vai virar aqui, ó, para o direito. Então ele precisa ser costurado assim no avesso. Só posicionar aqui certinho e passar a costura. Costurado aqui certinho, eu já vou fazer o mesmo lá do outro lado. E aproveitando, eu já passo lá no overlock. E aqui, continuando, eu já repeti a mesma costura para o outro lado. Também já passei o acabamento aqui, ó, lá no overlock. Agora, eu vou continuar aqui passando o pesponto rente. Só dobrar assim para o lado e passar o pesponto aqui do lado da peça, bem nessa borda. Então, eu vou passando assim, sempre reabrindo aqui o tecido para ficar bem certinho, bem retinho esse pesponto.
Já finalizando aqui, chegando do outro lado, ó, fica assim o pesponto. Agora eu vou fazer uma dobra aqui dessa barra, vou dobrar aqui pro lado direito aqui da peça. E nessa curva eu vou passar uma costura para prender o tecido antes de fazer o fechamento lateral. Então é só encaixar aqui certinho, ó, e prender com uma costura. Passado aqui, vou fazer o mesmo aqui pro outro lado. Também já passei aqui do outro lado e agora eu vou para o fechamento lateral. Para o fechamento lateral é só encaixar aqui certinho, uma parte com a outra e passar a costura. Finalizado aqui a lateral, o outro lado aqui eu já tinha adiantado, costurei da mesma forma. Agora eu vou passar aqui para o acabamento do decote. E aqui para o acabamento é só posicionar as duas partes, direito com direito, e passar a costura aqui no lado de cima. Então, já posiciono aqui certinho, venho passando a costura em toda essa parte aqui de cima. Já chegando aqui do outro lado, finalizo aqui a costura com o retrocesso. Preciso fazer alguns piques aqui, porque toda essa parte é com curva, então precisa fazer esses cortezinhos aqui, ó, e tudo isso para não ficar repuxando o tecido a hora que desvirar. Fiz aqui os piques, agora eu vou pro pesponto rente, vou passar pesponto rente aqui, ó, do lado que não tem a entretela. Então, eu coloco a margem de costura aqui pro lado e venho passando esse pesponto. Sempre reabrindo assim os tecidos, as duas partes, para ficar bem certinho. Finalizado aqui o pesponto rente, agora é só desvirar, vai estar assim certinho. Eu vou passar lá no overlock, essas partes aqui, e aproveitando, eu também passo ferro aqui nesse acabamento aqui do decote. Então, já vou deixar ele bem certinho, passar lá no ferro e também passar aqui o overlock na outra parte. E aqui, continuando, eu já passei ferro ó, certinho aqui na gola. Vou dobrar aqui para marcar o centro-costa. Marquei aqui o meio-costa. Já vou marcar aqui no vestido também. Marquei o centro-costa aqui do vestido. E para costurar aqui esse acabamento no decote, eu vou iniciar aqui pela lateral. Eu vou fazer embutido só a primeira parte aqui e esse restante vou só passar no overlock normalmente. Por quê? Porque aqui é uma curva muito grande, então se for para dobrar e rebater, até dá certo, mas é um trabalho imenso. Então, eu acho que não tem necessidade, até porque aqui já tem também a parte com o overlock à mostra. Então, eu vou fazer dessa forma, ó. Eu vou costurar aqui o início, vou embutir esse início aqui de um lado e do outro, e depois é que eu encaixo aqui a outra parte para costurar. Então, no início aqui, onde eu vou deixar embutido, eu preciso abrir aqui esse acabamento, posicionar aqui e passar a costura só em uma camada. Costurei aqui, ó, essa primeira parte até passar aqui um pouquinho desse acabamento. E agora, para embutir esse pedacinho, eu vou dobrar assim, bem certinho essa parte aqui por dentro, ó, dessa forma, para poder jogar essa outra aqui por cima e costurar. Dobrei aqui certinho, agora é só passar a costura novamente. Passado aqui a costura, vou tirar um pouco desse excesso aqui no cantinho. E agora é só desvirar.
Desvirando aqui, vai estar assim, ó. A parte aqui de fora e aqui por dentro vai estar embutido. E esse restante aqui eu costuro normalmente, só vim aqui, vou encaixando e costurando. Mas antes eu preciso fazer esse processo aqui de embutir o início lá para o outro lado. E aqui eu já repeti, ó, o mesmo para o outro lado, embuti da mesma forma. Agora eu vou para o encaixe aqui dessas marcações do centro da gola com o meio costa aqui do vestido. Posiciono aqui certinho, vou prender com alfinete. E agora eu venho costurando aqui, ó. Só vou dobrar assim, venho passando a costura e encaixando todo o acabamento aqui no decote. Passada aqui toda a costura, ficou assim, ó. Tudo encaixado certinho. Aqui depois é só passar o acabamento lá no overlock e passar ferro. Eu já vou aqui para a barra. A barra, eu passei ferro fazendo uma dobrinha aqui de meio centímetro, mais ou menos, porque quando tem essas barras assim com curva, eu faço sempre dessa forma. Eu passo ferro assim fazendo a primeira dobra e depois eu venho aqui fazendo uma segunda dobra e costurando. Um outro detalhe é que eu acabei subindo aqui um pouquinho mais, cavando essa curva. Eu subi aqui mais ou menos uns 4 centímetros. Então, aqui eu vou só fazer uma segunda dobra e venho passando a costura. E finalizado aqui a barra, vou passar o acabamento de overlock aqui no decote, finalizar fazendo as casinhas e pregando o botão e volto para mostrar essa peça pronta. Peça finalizada, já coloquei os botões, fiz as casinhas, detalhezinho aqui do decote, ó, vestiu super bem, as mangas, tudo bem solto, bem confortável. Vou virar aqui a parte costa para vocês acompanharem também. Tudo bem soltinho, é aquela peça assim para quem ama conforto. E gente, pensa em uma peça que eu amei o resultado, tô apaixonada nesse vestido. Se você gostou e tem interesse no molde em PDF, grade completa com os tamanhos de 36 ao 52, tem link de compra disponível aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Se você gostou também, curte, compartilha com mais pessoas e deixe um comentário aqui abaixo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.